Aleluia, glória a Deus. Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor, amém. Abra sua Bíblia aí em Jó. Jó, capítulo, no finalzinho aqui, quer dizer, capítulo 1, quer dizer, capítulo 42, do versículo 10 ao 17. Aleluia. Fico grato a Deus por conhecer mais um novo povo, a irmã Berê, como é que é o nome? Irmã Berê e irmão Jorge, a convite da filha da irmã. A irmã nos direcionou para estar aqui nessa manhã e nós viemos aqui para fazer uma visita e compartilhar com os irmãos as bênçãos de Deus, porque a palavra do Senhor diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos já acharam aí? Jó capítulo 42, do versículo 10 ao 17, que diz assim, o título diz: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. E então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto Dante o conheceram, e comeram com ele o pão, e em sua casa, e doeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e a cada um pendente de ouro. E assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, 6.000 jumentos e 6.000 bois. Também teve 7 filhos e 7 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Quezia, e o nome do terceiro Queren-Hesed. E em toda a terra não se achou-se mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu a herança entre os seus irmãos, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os seus filhos, e os netos dos seus filhos, e até a 4ª geração, e então Jó morreu velho e farto de dias. Versículo 12, vamos repetir num só coral o versículo 12, que diz assim: e assim o último estado de Jó, aleluia, glória a Deus. O irmão pode se assentar, lendo aqui a palavra do Senhor, nessa manhã de consagração, para consagrar as nossas vidas. Eu entendo que todos nós que estamos aqui nesta manhã, nós viemos buscar ao Senhor, tanto para se consagrar, como para buscar uma bênção da parte de Deus. E eu entendo que você já está saindo com a sua bênção, mas entenda uma coisa: todos nós passamos por prova e tribulação na vida. Entrou, se converteu, está entrando na escola de Deus. E entendendo que por passar provações e luta, algumas pessoas até adquirem e falam até certas palavras dizendo: aquele está passando por isso ou aquilo outro porque pecou. Nem tão somente é por causa que alguém pecou ou aconteceu alguma consequência do acaso, é porque entrou em provação. E entrando na provação, entenda uma coisa: Deus vai te aprovar para uma tão grande obra, e o teu estado vai ser 2 vezes mais dobrado, e Deus vai mudar o teu cativeiro. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem riquíssimo sobre a face da terra, tinha muitas coisas, mas de repente Deus, por querer dar testemunho para Satanás, dizendo concernente para Jó, dizendo testemunho de sua vida, tão somente Satanás disse assim: claro, Senhor, ele é fiel a ti, ele é fiel porque ele tem de tudo, deixa eu tão somente tocar no que ele tem, e você vai ver como é que ele blasfema. E o Senhor confiava em Jó, que tão somente deu testemunho dele, porque Jó também confiava em Deus. Então o que aconteceu? E Deus permitiu que lhe acontecesse tão somente aquela desgraça. E eu entendo para você uma coisa: aquilo que era
É necessário, às vezes, nós perdemos para ganhar com Deus. Porque o que adianta ganhar na vida e perder com Deus? Se você está passando uma prova, se você está passando numa situação difícil, entenda uma coisa: assim como Jó foi abençoado, você também vai ser abençoado em nome de Jesus. E olhando aqui, eu entendo que a Bíblia também diz que os seus amigos começaram a criticar, os seus amigos começaram a falar. Em vez de dar uma palavra de ânimo, chegou e falou: Jó, conta para nós o seu pecado. E Jó não tinha erro nenhum, porque ele estava passando por uma situação e ele estava inocente perante aquela situação. Ele tão somente entrou na escola de Deus sem saber que estava na escola. Mas tem, porém, irmão, para termos intimidade maior com Deus e para entendermos mais os seus desígnios, temos que passar por luta e tribulação. Porque às vezes, e eu olhando aqui a Sagrada Escritura, eu via que os olhos de Jó não via a Deus. Ele conhecia a Deus de ouvir, mas ver Deus ele não via. Que por entrar na sua tribulação de prova, mais à frente ele falou assim: agora eu sei que os meus olhos o veem. Aí os seus olhos começaram a ver a Deus, os seus olhos começaram a enxergar. Foi depois que ele começou a passar no vale, que aí ele começou a orar, e ele começou a pedir a Deus para intervir e ver a sua situação e entrar com providência. Aleluia, glória a Deus. E Deus veio e entrou com providência. Deus pegou Satanás, jogou por terra. Deus pegou os seus amigos, pediu para ir pedir desculpa. E Deus pegou todos os seus familiares. Agora você vai lá e vai abençoar o meu servo, porque ele é temente a mim e é íntegro pelo meu nome. Faça de tudo pelo nome de Deus. Quando você faz de tudo pelo nome de Deus e faz o seu nome conhecido, aí não tem cão, não tem homem, não tem demônio, não tem ninguém. Deus vai te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Mas há momentos de tribulação e de prova na vida. Não temos como correr. Eu nunca vi um cristão que quando veio para a casa do Senhor, que quando se converteu e não tinha contado de prova e de luta. Mas tem aqueles que não contam, mas está no vale. Está na dele, mas ninguém sabe. Está rindo, está dando glória a Deus, aleluia, mas ninguém sabe o problema dele. Mas mais tarde ele vai contar: eu estava passando a situação assim, e Deus assim veio e interveio por mim, e me deu vitória. Na hora que eu pensei que ia partir, o Senhor mostrou que a obra ainda é grande, e era para mim continuar. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que o Senhor não dará prova além do que nós possamos suportar. Agora, se converteu, entrou na escola de Deus. Não tem como correr. Tem, porém, uma coisa. Eu já vou deixar logo um aviso. Se prepare que até aquela pessoa que você mais ama vai te abandonar. Salmo 41, versículo 9, que diz: até o meu próprio amigo íntimo, na hora que eu mais precisei, me abandonou. Sabe por quê? Isso tem que se cumprir para que entendamos que amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Que o nosso amigo é Deus. Que na hora mais difícil é Ele que vai estar ao nosso lado. E ainda dizem por aí: não, São Jorge é guerreiro nada, porque na hora que a bomba estoura, ele também sai correndo e sai fora e deixa a pessoa sozinho. A única pessoa que vai intervir por nós é Deus. A Bíblia diz que Deus estava vendo toda a situação de Jó, desde o seu nascimento até a hora da sua partida dessa vida para outra. Deus estava vendo e tinha um plano e um projeto para ele. Assim somos nós. Não somos diferentes de Jó, não somos diferentes de Elias, não somos diferentes dos discípulos, não somos diferentes dessa atualidade, dessa geração. Nós temos tendência como seres humanos a vez passar por aflições de vida. Mas entenda uma coisa: Deus está olhando do céu para cá, está vendo todos nós e sabe a nossa situação e está nos preparando para uma tão grande obra, e esta obra tal para evangelizarmos e ganharmos as almas da mão de Satanás. Mas é necessário um despertar de Deus. É o que eu sempre falo: se você tem disposição na obra e é guerreiro de Deus, pode
Pode abrir um ponto de pregação na tua casa que vai longe. Pode abrir uma consagração lá que vai também. Porque enquanto estão recuando, você continua marchando e arrancando as almas da mão de Satanás. João não sabia disso. Mas foi necessário ele passar por uma provação. Que aí ele passou a entender que além de ele ser humano na terra, ele também tinha que ser uma pessoa sobrenatural e espiritual. Coisa que ele ainda não era. Que você lendo a Bíblia, você vai ver depois da situação que ele passou a ser mais espiritual do que ele era. Ele tinha um pensamento espiritual visível muito baixo, e Deus queria para ele mais alto ainda. Então somente aí que ele começou a passar a sua situação, e depois que passou e foi aprovado por Deus, aí Jó declarou e falou: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos o veem. Porque aí os olhos dele se abriu, e esses olhos espirituais que Deus quer abrir de todos nós, para que nós entendamos que nós estamos nessa vida de passagem e viemos para uma missão para Deus. Todos nós, não tem ninguém aqui diferente disso. Todos nós estamos nessa vida para uma missão para Deus. Ninguém foge disso. Mais ainda eu vou mais além. Todos nós temos uma quantidade de alma para entregar a Deus. Existe uma certa história de uma senhora lá na Argentina que o Senhor chamou ela desde nova e ela não quis ouvir o chamado de Deus. Isso foi fato real que aconteceu lá na Argentina, e quando ela ficou velha, ela já tinha se esquecido o chamado de Deus. E Deus não se esquece do chamado dele na vida de um homem. E Deus enviou um profeta lá e falou assim: você vai para o outro lado da calçada, bate na porta, a primeira pessoa que sair você vai falar isso. E o profeta foi, porque profeta que é profeta mesmo, entrega o que Deus manda e vai até lá para falar com o recado dos pais. Deus entregou para ele poder entregar. A Bíblia diz que quando Deus entregou um recado para Isaías e falou: vai até o rei Ezequias, e disse para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, que hoje tu morrerás e não viverás mais. O que aconteceu? Rei Ezequias é bom, orou a Deus, porque a Bíblia diz: examinai a profecia e não julgar o profeta. Ele deve conhecer essa passagem muito bem, de Ezequiel, que ele examinou a profecia e orou. E na hora que ele orou, Deus ouviu lá do céu e falou para Isaías: volta lá, que eu vou acrescentar os anos de vida dele, 15 anos mais, e eu vou botar todos os teus inimigos por terra. O homem já estava doente e estava cheio de inimigo. Ainda no nosso caso, a gente está doente e cheio de inimigo ao nosso redor. Aí o que acontece? Deus envia o profeta, em vez de consolar a gente, ainda desce o cajado e não dá para entender mais nada. Aí o que acontece? Quando a pessoa é sábio, ora a Deus, porque tem que examinar a profecia. Então ele ora a Deus e Deus ouve lá do céu. Pelo menos o meu recado ele ouviu. E Deus acrescenta os nossos anos de vida sobre a terra e ainda pega todos os inimigos e joga por terra. Agora, continuando o que eu falei para fazer o fechamento. Então, somente aquela senhora lá da Argentina, ela tinha se esquecido do chamado de Deus. E é um perigo muito grande. E aconteceu na nossa atualidade, na época da graça, que muitos falam: não, Deus só quer o coração, só porque é a época da graça. Mas vamos lá então. E Deus enviou um profeta lá, e o profeta chegando até lá, veio ela já velhinha, com a idade avançada, estava lá. Creio eu, um determinado pastor contou a história, não contou, mas creio que ela deve estar vindo com aquela banguelinha, já tinha esquecido o chamado de Deus. E aí ela, quando ela abriu a porta, irmão, eu não quero receber esse tipo de profeta na minha porta. Eu quero sempre estar na direção de Deus para nunca querer passar por isso, porque quando vem, não adianta não. Por isso que a Bíblia diz: examine a profecia. E quando o profeta chegou lá, bateu na porta, aquela mulher, quando abriu a porta, o profeta nem saudou. O profeta colocou o dedo na cara dela e falou: assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa milhões e milhões de argentinos estão queimando no inferno, e tu darás conta de cada um deles. Quando foi no outro dia, a mulher amanheceu durinha. Sabe o que é isso? Se tu tem um chamado de Deus, e Deus está falando contigo, cumpra o chamado do Senhor, para que o Senhor venha assim te galardoar com a quantidade de alma que Ele te entregou, e você vai levar para Ele, mandando para o céu. Porque temos que ganhar almas para Jesus.
A Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. Enquanto estamos pregando o Evangelho, anunciando, dando testemunho, estamos ganhando alma para Jesus. Quer dizer, essa história de Jó, ela não foi colocada aqui em vão. É porque Deus colocou essa história aqui, porque todos nós passaremos por aflições, todos nós passaremos por um momento difícil, mas tenha certeza de uma coisa, todos nós sempre vamos contar a vitória, vamos sempre testificar da glória de Deus, vamos sempre testificar dos seus milagres, e vamos dizer que Deus é Deus, e o resto é bom! Ainda que Satanás usa um ou outro, ainda que Satanás usa esse, usa aquele outro, começa a falar, como pode? Você está na igreja o tempo todo, é consagração, é culto à noite, é vigília, e eu não vejo nada acontecer. Aí você levanta a mão para o alto e diz, eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo se levantará, e vai julgar a minha causa! Porque temos que entender que o diabo está trabalhando. Deus também está. Temos que entender que o diabo fez laço. Deus está chegando cortando o laço. Porque enquanto estamos na vontade de Deus, Deus está com a sua vontade sobre nossa vida. Agora, saiu da vontade de Deus, o cão vai derrubar mesmo. Porque muitas pessoas não têm vigiado e não têm meditado na palavra de Deus, e o cão tem feito ruína. E o que estrutura o homem é a palavra do Senhor. E eu, quando eu cheguei aqui, eu vi que o pessoal estava esfolheando, Bíblia daqui, Bíblia dali. O negócio é sério nesse negócio. Porque o segredo é a palavra do Senhor. A palavra que estrutura o homem em sua casa, firma ele na rocha e pode